E eu creio que Deus a cada momento Ele vinha confirmando a mensagem que Ele hoje quer trazer para mim e para você, que é: eu te chamei, eu te escolhi. Maravilha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que quando Deus se apresentou ali a Jeremias, Deus chegou a Jeremias e falou para ele: olha só, eu não te chamei foi agora não, eu não te chamei hoje nesse tempo não. Mas ele fala para Jeremias que antes que tu se formasse dentro do ventre de tua mãe, eu te chamei e te escolhi. Antes que tu realmente nascesse, eu já tinha te escolhido para o chamado, para a vocação, para a missão que foi te dada hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus realmente está falando para mim e para você nessa noite é que antes de você nascer, esse chamado, essa vocação, esse ministério que hoje você está começando a exercer, até mesmo exercendo, Deus já tinha preparado, Deus já tinha te escolhido, Deus já tinha preparado, designado para colocar em tuas mãos. Aleluia. E o engraçado disso tudo, Tiago, é que quando hoje em dia nós falamos de chamado, a gente pensa logo o quê? Que maravilha, vou pegar, vou andar de avião para cima e para baixo, vou chegar nas igrejas, vou sentar logo naquele lugarzinho especial. Hoje em dia tem até aquele negócio, né? Ainda vou ganhar aquela bênção, né? Que é aquela oferta generosa quando eu for pregar. Minha vida vai mudar. Vou largar aquele terno de brechó e vou começar a usar aquele terno de grife. Meu Deus. Quando fala em chamado, a gente pensa logo o quê? Chamado junto com prosperidade. Mas nós vemos aí que profeta Jeremias, intitulado por muitos injustamente, até mesmo como profeta chorão. Meu Deus. Porque o profeta Jeremias, ele teve um chamado, mas foi um chamado que muitos hoje não queriam ter. Foi um chamado realmente que muitos hoje em dia, quando para observar, e se fosse no tempo de hoje, diria até que não era o chamado que Deus tinha dado para ele. Ia falar: não foi Deus que chamou esse homem para pregar o evangelho não, porque esse homem ele padece, esse homem ele sofre, esse homem ele não tem o chamado glamuroso, porque ele não se assentava nas melhores mesas. E a Bíblia fala para mim e para você que Jeremias ele pregava até na porta do templo, porque até mesmo no templo ele não era aceito por causa do seu chamado. Meu Deus. Por causa do chamado dele, até no templo ele não era mais bem aceito. Aleluia. Porque ninguém gostava quando Jeremias abria a boca. Ninguém gostava quando Jeremias falava, porque o chamado que ele tinha era de falar a verdade. O chamado que ele tinha era de ser boca de Deus. O chamado que ele tinha não era para bajular A ou bajular B, não era para agradar A ou agradar a B, mas era somente para fazer a vontade de Deus. Então por isso Jeremias padecia. Então por isso Jeremias era rejeitado. Então por isso Jeremias ele era odiado por causa do seu chamado. Jeremias não era convidado para pregar nos melhores tempos. Jeremias, ele não era, quando ele pregava como hoje em dia é, ele não escutava um glória a Deus, um aleluia. Que hoje em dia, os pregadores eles têm que ouvir um glória a Deus e aleluia, para dizer que Deus está usando a boca deles. Mas Jeremias ele falava e não ouvia um glória a Deus, um aleluia. Ele ouvia no cala a boca, Jeremias. Deixa de mentir, Jeremias. Deus não te chamou, Jeremias. Deus não te escolheu, Jeremias. Deixa de ser louco que Deus não falou contigo. Deus não te deu essa missão, Jeremias. Aleluia. Mas a Bíblia vem falando que quando Deus chamou Jeremias, Deus falou para ele que realmente
ele teria uma missão, ele teria um chamado, ele tinha uma vocação. Mas a Bíblia vem falando para mim e para você que a palavra de Jeremias foi somente uma que falou: eu sou apenas uma criança. Eu sou apenas uma criança. Ah, Senhor Jeová, eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar. Quando Jeremias ele foi escolhido, ele se sentia incapaz de exercer tão grande função. Jeremias ele se sentia realmente que ele não tinha capacidade nenhuma para ser um escolhido de Deus. Quantas e quantas vezes nessa noite, a começar por você, Deus te entregou um chamado, te entregou uma missão, mas você não se sente capaz de exercer tão grande chamado. Você começa a olhar para os seus defeitos, eu não sei falar. Você começa a olhar para a sua dificuldade, eu não sei cantar. Você começa a olhar para a tua situação, eu não tenho condições financeiras para isso. Você começa a olhar e observar e falar assim: logo eu, Senhor, porque eu mesmo não vejo esse chamado em mim. Logo eu, Senhor, porque eu mesmo não aprovo esse chamado que Tu está falando que me entregou. Porque eu mesmo me olho a mim mesmo no espelho e vejo uma pessoa que não tem capacidade para cumprir tão grande missão. Mas a Bíblia mostra para mim e para você que Deus falou para Jeremias. Ele disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar tu irás, e tudo quanto mandaste tu dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que o Senhor fala para mim e para você nessa noite: não diga que não é capaz, não diga que não pode exercer, não diga que você realmente não tem capacidade para cumprir, porque realmente aquele que te chamou foi Deus. Aquele que te chamou tem poder para te livrar, aquele que te chamou ele tem poder para te capacitar, aquele que te chamou ele realmente tem autoridade para te livrar de todos os obstáculos e dificuldades que surgirem, porque ele diz: sou eu, o Senhor. Aleluia. Se foi Deus que te chamou, meu irmão, maravilha, Deus. Esquece a dificuldade. Se foi Deus que te chamou, meu irmão, esquece, para de olhar que você não sabe falar, que você não sabe cantar, que você não tem situação financeira. Apenas abraça o chamado que Deus te entregou. Fala: Senhor, se Tu me chamou, então eu vou. Se Tu está dizendo, então eu aceito. E não temas, e parta para cima para cumprir o chamado que Deus tem na minha e na tua vida. Deus. Não foi qualquer um que te chamou, não. Não foi qualquer um que te chamou. Jeremias não sabia, mas os projetos dele já estavam ali, traçados por Deus. Deus já tinha um plano para ele. Aquela criança foi crescendo, aquela criança foi aprendendo a falar, aquela criança foi aprendendo a andar. E Jesus, Deus, vamos falar assim, olhava para aquela criança. E ele já tinha um projeto na vida daquela criança. Ele não imaginava, mas tinha. Jeremias muitas das vezes talvez olhou e falava assim: você é uma criança, você não é capaz, você é rico, você não é capaz. Talvez ele até admirava o sacerdote, talvez ele até admirava aqueles jovens que pregavam o evangelho, talvez ele até admirava os profetas que tinham vindo antes dele e já tinham pregado o evangelho. Talvez quando ele ouvia falar dos heróis da fé, Jeremias com seu coração ardia e falava: olha só que homem valente, homem valorosos, eu nunca seria capaz de ser como esse homem. Mas a Bíblia mostra para mim e para você que você pode até estar admirando hoje um pregador que prega a verdade, um homem de Deus. Talvez você pode até ler a Bíblia, olhar ali o apóstolo Paulo, o homem que pregou o evangelho, foi para um lado, foi para o outro. Talvez você pode até olhar esses pregadores e falar: eu nunca vou chegar até lá. Mas eu quero dizer para você: não fale isso não, não fale isso não, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. E eu falo para você: se Deus tem promessa na tua vida, que Deus tem chamado na tua vida, eu digo, começa a acreditar que vai acontecer. Maravilha.
Não fique imaginando como vai ser. Não pensa como vai ser, apenas faça a vontade de Deus. Que se Jeremias parasse para pensar como ia ser, creio que ele teria desistido na mesma hora. Porque foi árduo. Jeremias foi um dos profetas que a maioria das profecias dele só aconteceu depois de sua morte. O que eu quero dizer, sabe o quê? O mistério da vida de Jeremias era tão profundo que ele só foi reconhecido verdadeiramente por muitos como profeta depois de sua morte. Porque enquanto em vida ele profetizava, ninguém acreditava. Ele falava, não acontecia, ninguém acreditava. Enquanto em vida ele falava que ia acontecer, ninguém acreditava. E começavam a falar que ele era um mentiroso. Começavam a falar que ele era falso. Mas a palavra mostra para mim e para você que Jeremias ele não dava ouvido o que as pessoas diziam. Ele apenas acreditava naquele que o chamou. Então não importava se falava que ele era profeta falso ou se ele não era profeta falso. Ele somente acreditava naquilo que Deus tinha falado para ele. Não dê ouvido ao que falam de respeito a você. Maravilha. Não dê ouvido ao que falam de você. Podem falar que tu é um crente falso. Podem falar que tu é um pastor falso. Podem falar que tu não tem chamado, que tu está brincando com Deus, que você não acredita em nada. Podem falar até mesmo que nada disso que Deus falou contigo que iria acontecer, vai acontecer. Somente continue crendo e acreditando que quem te chamou foi Deus. Só continue acreditando que quem te chamou foi Deus. Ainda que ninguém acredite no teu chamado, continue crendo que quem te chamou foi Deus. Ainda que você não veja nada acontecer, como Jeremias não via nada acontecer, realmente de diferente para o melhor na vida dele, continue acreditando que quem te chamou foi Deus. Que uma hora teu nome vai ser lembrado. Uma hora teu nome vai ser lembrado, e aqueles que não acreditavam, aqueles que falavam que Deus não te usava, eles vão ter que acreditar, porque realmente vai chegar uma hora que Deus vai começar a honrar, vai chegar uma hora que Deus vai falar, é agora que eu vou começar a cumprir tudo que eu falei a Jeremias. E aquele povo que falava que Jeremias era um mentiroso, era um profeta falso, vai ter que reconhecer que era um profeta verdadeiro. Então eu quero dizer para você que no momento que Deus falar, chegou a hora da minha promessa se cumprir, aqueles que não acreditam vão ver que é Deus realmente que te chamou. Eu creio que Deus nessa noite ele preservou a cada um de nós para estar aqui, porque ele quer dar uma injeção de ânimo, ele quer renovar algo na nossa vida. Eu creio que ele quer reafirmar o chamado que ele tem na nossa vida, e ele quer falar para mim e para você: não desanima, não se desespera, porque foi eu, o Senhor, que te chamei. Maravilha. No versículo 10 ele fala: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que veio Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra a cumprir. Deus ele vela pela sua palavra. Nós conhecemos esse versículo tão bonito que fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus ele vela pela sua palavra. Deus ele vela, se ele falou que vai fazer, ele faz, para velar, para afirmar a palavra dele. Porque ele honra, ele não é como eu, ele não é como muitas pessoas.
pessoas que têm uma falha. Muitas das vezes nós prometemos, mas como ser humano nós não podemos cumprir aquilo que não prometemos. Muitas das vezes eu falo, como aconteceu semana passada, eu afirmei, olha só, tal dia eu vou estar no ar livre, tal dia eu vou estar no pastor Rafael, mas essa foi a minha palavra. Aconteceu uma reviravolta na minha vida, eu não pude estar, eu não pude cumprir com a minha palavra, mas Deus é diferente. Quando Ele fala eu vou fazer, eu faço. Quando Ele fala eu vou cumprir, eu cumpro. Então basta a mim e a você continuar firme, acreditando nas promessas de Deus. Aleluia, Deus. E o que acontece conosco é que nós muitas das vezes, quando Deus Ele fala que nos chamou, nós queremos nós mesmos planejar o caminho do chamado de Deus para mim na tua vida. Como eu falei, quando Deus fala que chamou, a gente começa a visualizar e pensar tanta coisa. Vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser uma bênção. E de repente, o chamado de Deus cumprir na nossa vida, Jeremias é uma prova que não é fácil. Não é fácil. Quando nós aceitamos o chamado de Deus na nossa vida, não é aquele mar de rosa. Por isso que Jesus Ele falou que aquele que quer realmente seguir, ele tem que tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Ele quer dizer que nós vamos encontrar obstáculos, dificuldades. Nós temos que deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus para poder ir. Porque não é fácil. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, porque Jeremias ele recebeu o chamado, talvez ele até pensou que ia ser mais fácil, ele não imaginava que ia ser difícil. E nós vemos que foi um chamado muito difícil. Um chamado onde o homem era muitas das vezes escutava o que não queria escutar, sentia o que não queria sentir. O profeta chorou, dizem, porque muitas das vezes Jeremias ele chorava nos pés do Senhor, porque ele se perguntava, né, Senhor, o povo não te ouve, eu falo, o povo realmente não me aceita as tuas palavras. Olha só, Senhor, quantas vezes o Senhor mandou falar para esse povo, mas o povo fecha o coração, ele sofria, porque o povo não ouvia, mas esse era o chamado que Deus tinha com ele. O trabalho dele era só anunciar a palavra. Agora, crer ou não crer já é outra história. Deus falava para Jeremias, somente prega, somente prega. Agora o que vai acontecer, não esquenta a cabeça não. Então Deus fala para mim, para você, o teu chamado aceitou, somente creia e cumpra o teu chamado. Agora os frutos, se você vai ver agora, se você vai ver depois, isso é só Deus que vai te responder. Apenas cumpra o chamado que Deus tem na minha e na tua vida. Não planeja não, porque muitas das vezes, vamos colocar um exemplo, pastor Eduardo pode ter planejado, eu não estou falando que ele planejou, eu vou abrir a igreja no dia 6, no dia 15, dia 20, a igreja vai estar lotada. E de repente planejou outra coisa e falou, não, Eduardo, você vai abrir a igreja, aí você vai ter que padecer ainda um pouquinho aí. Vamos provar a fé desse homem. Vamos deixar a igreja ali vazia um tempo. Vamos provar para ver se é fogo de palha ou ele crê no chamado que Deus tem na vida dele. Porque é assim que Deus faz. Aquele que tem o chamado por Deus, ele tem que passar pela fornalha. Aquele que tem o chamado de Deus, ele tem que passar pelo fogo. Ele tem que ser provado para depois ser exaltado. Ele tem que ser humilhado para depois reconhecerem que assim foi Deus que o chamou. O chamado de um profeta de Deus, o chamado de um servo de Deus, se for fácil, se for um chamado muito fácil, tudo correr mil maravilhas, começa a suspeitar. Porque a forma que Deus trabalha, na maioria das vezes, é com dificuldade. Eu aceitei Jesus, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Aí tu pensa assim, vem flutuando, agora tudo vai mudar. Agora vai ser um mar de rosa.
Passa a primeira semana, tu vai pro culto, uma paz, uma alegria. Passa a segunda semana, tu vai pro culto, uma paz, uma alegria. Tu vem cantando e fala, a melhor coisa que eu fiz foi aceitar Jesus. E não sei o que. Passa de repente 15, 20 dias depois, quando passa o mês, você chega em casa, é uma prova danada. É marido que começa a estranhar, é esposa que começa a brigar, é no trabalho que começa a perseguir, é de repente começa o irmão na igreja a te olhar meio atravessado, começa de repente o povo já não, parece que você fala uma língua diferente da deles, que eles não começam mais a querer te ouvir, e você começa a perguntar, meu Deus, o que é isso? Eu achava que o negócio ia melhorar, mas ela começou a piorar, e de repente o que pode acontecer na tua vida? Tudo começa a dar o contrário, e você fica sem entender. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus foi mais ou menos assim. Eu estava trabalhando numa transportadora, viajava, aceitei Jesus. Foi uma maravilha. Por isso que eu estou falando isso. E quando deu menos de um mês que eu tinha aceitado Jesus, primeira bênção que veio, perdi o emprego. E eu morando de aluguel. E eu, Senhor, e agora? Agora que eu estou andando nos teus caminhos, nunca dependi de ninguém, sempre trabalhei, agora que eu estou nos teus caminhos, a primeira coisa que acontece é perder o emprego, por falar até agora que o negócio vai melhorar, a porta se fecha. E começou o aluguel atrasado um mês. Depois o aluguel atrasou 2 meses. E começou o homem lá na porta cobrar o aluguel. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. E eu falava, dá mais um prazo, me dá mais um prazo. E ele falou comigo assim, mas você não é crente? Vê se a tua igreja te ajuda. Aí eu falei, boa ideia, eu vou ver se a igreja me ajuda. Fui e falei com o meu pastor local. Ele falou, aqui a gente não tem condição de te ajudar a pagar esse aluguel não. Vai lá na Matriz, que a Matriz de repente tem condição, a Matriz é maior. Aí eu subi lá para a Matriz. Falei, realmente a igreja é maior. Falei com o pastor presidente olhou assim meio para mim, conversa com a tesoureira, mas parecia até que era tudo combinado. Fui falar com a tesoureira, tem nada não. A caixa está vazia. Eu desci frustrado e perguntando a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Que agora eu estou andando pelos caminhos e está tudo dando errado. Aí, parecia que apareceu uma luz, né? Chegou um presbítero e uma missionária e falou, me chamou, quero conversar contigo. Na época, meu filho tinha 12 anos, já parei morar lá na Bolívia, está com uns 26 anos. Meu filho tinha 12 anos, ele morava comigo, era ele e meu filho. Aí, esse irmão me chamou e falou, olha só, já que tu tá passando o processo lá do aluguel, não sei o quê, tem um quartinho aqui no meu quintal, para não passar isso, entrega a casa e tu vem morar aqui no quartinho, mas só que é o seguinte, só vem você, porque só você que é crente, teu filho não é crente, né? 12 anos. Né? Então só pode vir você, teu filho, não. Aí na hora eu virei para ele e falei, Valão, eu não vou largar meu filho não. Aí a missionária virou e falou assim, mas você está querendo perder a chance de Deus te ajudar? Teu filho tu pode entregar para a mãe, tu pode fazer qualquer coisa. Eu falei na época, pô, mas a mãe dele, no caso, deixou ele comigo. Como é que agora eu vou chegar para ele e falar, toma teu filho, e até ele vai se sentir mal, eu entregar ele vai se sentir rejeitado. Então não. Eu falei assim, Deus ele vai me dar uma solução, mas ele sabe, ele conhece meu coração. Ele não vai fazer eu me separar do meu filho. Aí a missionária virou e falou para mim, mas e se Deus não fizer nada para mudar essa história, você prefere ir para a rua com teu filho? Tentou testar a minha fé. E eu virei e falei para ela, para quem crê em Deus não existe o si.
Novo convertido é cheio de unção, né? Novo convertido é assim, falou, ele rebate logo no espírito. Para Deus não existe si. E eu creio que Deus vai fazer uma solução para mim, mas meu filho ele não vai tirar de mim. Ela falou, então tá, se você quer ir para a rua com teu filho, você que vá. A gente tentou te ajudar, você não quis. Na hora eu saí, mas para baixo ainda e falando com Deus, Senhor, eu creio que a missionária ia me dar uma injeção de fé, ela me jogou mais para baixo. Ninguém me ajuda, mas na hora de falar que Deus não vai fazer, o povo fala, Senhor, eu não estou aguentando, me dá uma solução. Senhor, depois que eu te aceitei, o negócio ficou mais complicado, mais difícil. Quando eu estava no mundo, eu falei, quando eu estava no mundo, parecia que o negócio estava melhor do que agora. Porque agora o negócio ficou mais difícil. Fui lá, conversei com o rapaz da casa, pedi mais um prazo. Depois eu entendo que até ele onde estava. Porque o rapaz não era crente e ele deixou ficar 4 meses acumulado na casa sem botar para fora. E quando chegou aos 4 meses, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu fui e falei para ele assim, olha só, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Ele foi e falou assim, mas como é que tu vai pagar os 4 meses? Faz o seguinte, ele virou para mim e falou, faz o seguinte, não precisa me pagar não. Me entrega a casa e não precisa pagar mais não. Arruma outro lugar para tu morar, só quero a casa. Mas eu sempre fui orgulhoso no mundo. Eu falei, Senhor, eu não aceito sair dessa forma. Porque toda vez que eu passar perto dele, ele vai olhar e vai falar, sei lá, morou na minha casa 4 meses, estava levando 4 meses de aluguel. E eu não quero essa humilhação para mim. Eu quero sair direito, Senhor. Eu não quero entregar a casa da forma que ele está falando, sem pagar. Com 15 dias de emprego, eu tinha uma causa na justiça, trabalhista. O advogado ligou para mim e falou assim, Rogério, tem como tu vir aqui no escritório? Eu fui. Esse processo tinha quase 5 anos. Ela falou assim, olha só, aconteceu uma coisa que nem eu entendo, que eu nunca vi isso. A advogada falou. Ela falou, a juíza ligou para mim e falou que estava vendo o teu processo, que o teu processo era demorado, mas ela falou que ainda ia demorar mais um pouco para ser resolvido, porque não estava em acordo com a empresa. Aí ela falou que virou para o advogado e falou assim, esse rapaz ele deve estar precisando de um dinheiro. Então faz o seguinte, eu vou liberar a parcela do seguro-desemprego para ajudar ele. Porque isso daí eu posso fazer. Baixa um alvará, ele dá entrada e ele recebe pelo menos as 5 parcelas do seguro. Ela falou, Rogério, eu nunca vi isso. Era liberar o seguro antes de sair a tua causa. E eu peguei o alvará. Fui todo feliz de entrar no alvará, mas até aí teve a prova. Quando eu cheguei lá para dar entrada no alvará, cheguei, a menina olhou lá o papel e falou, olha só, não pode dar entrada no teu seguro-desemprego. Primeiro, que a tua carteira já está assinada. Segundo, é que esse processo tem mais de 5 anos. Eu não posso liberar o negócio tanto tempo, de tantos anos assim. Eu falei, mas a advogada falou que com esse alvará poderia abrir. Ela falou, não posso dar entrada. Parece que pode dar entrada, tem um prazo lá, 4 meses, 1 ano, não sei. E ainda a carteira tinha que não estar assinada. Aí eu voltei de novo perguntando, Senhor, o que é isso? Eu creio que estava botando a mão na bênção e chega lá, a mulher fala que não tem nada. Cheguei, voltei para a advogada chegou e falou, olha só, Rogério, volta lá e fala essas palavras que eu te falei. Que ela não der entrada no auxílio, isso é uma ordem judicial. Você vai voltar lá com a polícia, ela vai sair algemada de lá, só fala isso. E se ela não der entrada, você liga para mim. Aí eu voltei, né? Até chufei o peito quando fui falar com ela. Aí eu falei assim com ela, olha só, fui na minha advogada, ela falou que se a senhora não der entrada, isso como é uma ordem judicial, eu posso chamar a polícia e a senhora vai sair daqui algemada por não estar cumprindo uma ordem judicial. Ela olhou pra minha cara assim, leu o papel e falou, olha só, eu vou dar entrada, mas com certeza você não vai receber, porque aí não é mais comigo, isso vai lá para Brasília e é Brasília que assina.
E eu quero ver alguém mandar a polícia prender o pessoal lá de Brasília. Aí eu falei, tá bom então, dá a entrada pra mim, por favor. Mas já meio murchinha. Ela foi, deu a entrada. Ela foi, me entregou o papel e falou, olha só, tô te falando, você não vai receber não. Então tá bom, eu saí. E orando. Deu um prazo, mano, pra me voltar lá 40 dias. Isso chegou no dia do meu pagamento, nessa firma que eu estava trabalhando, primeiro pagamento. Aí eu fui no banco, recebi o pagamento. Quando eu recebi o pagamento, tocou aquilo em mim. Passa o cartão cidadão também, vê se tem alguma coisa do seguro. Eu falei, não, mas falou 40 dias, fazia só 20 dias. Eu falei, não falta mais ou menos mais de 20 dias. Aí ele falou, não, mas eu tô aqui e vou passar. Quando eu botei o cartão cidadão, que digitei, as 5 parcelas tinha saído de uma vez só. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro que eu peguei aquele dinheiro, cheguei em casa, contei, cheguei e falei pro cara lá, bati logo na porta dele, falei pra ele, olha só aqui os meses de aluguel atrasado que eu tava devendo. Comecei a dar o dinheiro pra ele olhou pra minha cara, pegou o dinheiro, olhou pra mim, falou, quem te ajudou? Foi a igreja? Eu falei, não, foi Deus. Ele não entendeu nada, ele ficou assim olhando, ele virou pra mim e falou assim pra mim, olha só, varão, já que tem uma pessoa que tem palavra, não sei o que, se você quiser, você pode ficar aí na casa mais um tempo, não sei o que, já que você agora tá trabalhando. Eu falei, não, varão, agora eu vou sair. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora eu estava saindo, mas saindo honrado. Eu falei, agora eu vou sair. Eu paguei uns 4 meses de aluguel. Falei, agora eu vou sair. E Deus é tão maravilhoso que ainda deu para comprar um sofazinho para casa, ainda novinho. Ele ainda viu o sofá chegando ainda na casa lá dele ainda. Ele ficou assim na porta olhando. Ele não entendeu nada. Mas o que eu quero dizer, é assim que Deus faz. Deus ele prova. Ele até chega um tempo de deixar até mesmo te humilhar. Mas quando ele fala, acabou a humilhação. Agora é hora de eu exaltar meu servo. Ele confunde advogado, ele confunde juiz, ele confunde dono da casa da qual você mora de aluguel, ele confunde até mesmo a igreja que falou pra você que se der não acontecer, ele faz a obra. Maravilha! Ô glória! Oh, aleluia! Maravilha de Deus! Porque foi assim. Depois que eu dei o testemunho na igreja, esse casal virou pra mim e falou, varão, me perdoa, porque eu falei que Deus não ia fazer, e Deus fez. Mas é isso que Deus faz. Quando você é perseverante, maravilha, quando você Deus. continua firme até mesmo no sofrimento, na humilhação. Obrigado, Jesus. Porque eu poderia ter jogado tudo pro alto e falar, não quero mais saber desse Deus, eu vou voltar para a vida que eu levava, que eu estava melhor, mas eu ia chorar sim. Mas eu chorava como Jeremias no pé do Senhor. Senhor, não estou entendendo. Senhor, por que está acontecendo? Senhor, toma essa casa, eu não estou compreendendo. Mas eu não renunciava, eu insistia. E chegou a hora da qual eu pude cantar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele honrou o servo que permaneceu fiel. Maravilha! Deus tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado na vida de cada um aqui nessa noite. Tremendo, Jesus. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas continue firme, que no momento certo Deus vai falar, eu sou Deus na tua vida. Maravilha. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.